Olá, bem-vindos a mais um Meeting com o Celso. E hoje nós vamos voltar a falar sobre Python aplicado para análise de dados, projetos analíticos ou ciência de dados. Tá? Nós temos aqui carregado já um conjunto de dados, o nosso dataset carregado aqui, o nosso data frame de vendas. Tá? Nós temos um produto vendido, uma quantidade, um preço unitário, uma loja, uma data de venda e quem vendeu e o valor da venda. Criamos aqui a coluna como valor de venda para fazermos os nossos testes. E nós hoje vamos falar da questão do Python visual aplicado para análise exploratória e enriquecimento de dashboards, se necessário. Tá. Estamos aqui as duas bibliotecas que nós vamos usar, ou que nós podemos usar para isso, Matplotlib e o Seaborn, tá? Então, ah, comumente, existem cinco visuais que eu acho muito importante que devemos saber, tá? O histograma, que já vimos um pouquinho na sessão anterior, tá? E nós vamos chamar o nosso data frame e a coluna valor vendas. Tá? Porque a feature não é valor vendas, que a feature é a coluna principal aqui para a nossa análise. Vou definir o número de colunas, de bins que eu vou ter. Tá? Quero 10 bins, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui a distribuição dos meus dados. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a contagem das vendas, tá? Nós temos vendas que saem de 0 até pelo menos 1 milhão, tá? Como assim, se eu de 0 até pelo menos 1 milhão? Este 6 é a mesma coisa como se eu tivesse a dizer, tá? 1, 0, 0, 0, 0. Ou seja, um mais 6 zeros, tá? Que é uma representação estatística de 1 milhão no caso. Se fossem 7, seriam 10 milhões. Se fosse 8, seriam 100 milhões. Se fosse 9, seria 1.000 milhões ou 1 bilhão, tá? Então, o número depois da letra S significa um número de zeros. Então, se eu multiplicar 1 milhão pelo valor que eu tenho aqui, eu vou conseguir fazer a leitura em que ponto eu me encontro. No caso aqui nós estamos a falar de 0 até 200 mil, tá? Porque se eu multiplicar 0,2 vezes 1 milhão, eu vou ter cerca de 200 mil, tá? Fazer aqui o meu teste, 0,2 vezes 1 milhão. Eu tenho 200 mil, então. É aqui que nós devemos verificar e aprender como fazer a leitura dos nossos dados. O que acontece? Quer dizer que entre 0 a 100 mil, nós temos a maior parte das nossas vendas, tá? Entre 0 a 100 mil, nós temos a maior parte das nossas vendas. Nós temos cerca de 35 mil, 30, 38 mil vendas que, que, cust- que foram para nós um benefício de cerca de 100 mil kwanzas, mas também temos vendas lá, que possivelmente são vendas fora do normal, que custaram, posso dizer, 200 mil kwanzas para cima. Tá? 200 mil kwanzas para cima. E o que é que vai nos dar essa visão? Um visual que pode nos dizer vendas fora do comum é o Boxplot, tá? É um visual muito usado para lidar aqui com valores fora do normal, fora do comum. Então, se eu pegar aqui o meu valor de vendas, tá? Com o meu Boxplot, TF, valor de vendas, o meu Boxplot, valor vendas, é valor vendas, não, o meu Boxplot. O que é que eu vou ter? Todas essas bolinhas aqui significam que são outliers. E a minha leitura acima, no visual acima, estava bem dentro daquilo que nós esperamos. O que é que nós temos? As vendas começaram de 0 até mais ou menos 80 mil, tá? Aqui, 80 mil.
São vendas dentro do normal. As vendas custam mais 100 mil kwanzas. Normalmente compreende-se como vendas fora do normal. O que é que isso ajuda para as nossas análises? Qual é a vantagem que nós temos de identificar esses padrões? Nos ajudam a ver padrões fora do normal e nós podemos pegar tudo que está fora do normal, analisar e compreender o porquê que essas vendas abnormais aconteceram, se foi uma fase de promoção, se foi uma fase de algum desconto que nós fizemos, tivemos muitas vendas e perceber o que é que se passou com isso, não só, né? Percebemos quais são os produtos que tiveram dentro desse grupo, tá, de vendas acima do esperado. Outro visual que é muito bom, que eu também uso, é o point plot. Point plot. Vamos definir o eixo X, vai ser local da loja, local loja, é isso, e o eixo Y vai ser aqui o valor de vendas, tá? O valor de vendas. E temos aqui o nosso point plot. E o que é que o point plot nos mostra? Valor de vendas, o point plot normalmente olha para a média. Quando ele está a apresentar tá a apresentar o visual, é a média com barra de erros, tá? O valor médio mais alto e o valor médio mais baixo para a loja número 10. Já vimos aqui que a loja número 9 e número 10 são as lojas que normalmente vendem mais. Se nós olhamos, aqui configuramos o estimator, for um somatório, tá? O que é que nós vamos ter? No estimator já conseguimos definir a média, a mediana, ah, conseguimos definir o desvio padrão, para olharmos que isso vai depender daqui da nossa necessidade. Se for a nível de somatório, nós temos mais vendas na loja número 16. Há cerca de 3 milhões, cerca de 350 milhões de kwanzas foram, quase 350 milhões de kwanzas foram vendidos nesta loja. Cerca de 170 milhões de kwanzas foram vendidos na loja número um. Então, apesar de terem aqui valores médios muito próximos, tá? A loja um e a loja 16, valor médio de vendas, elas apresentam um volume de vendas muito mais alto, tá? Mas a nível de, 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 de vendas que podem ser muito boas, tá? Não o volume, que vão ser as quantidades de venda, mais o valor, tá? Que vai dar um volume muito alto. Mas vendas singulares muito altas, as lojas 9 e 10 são as lojas que vendem, se calhar, os produtos mais caros, tá? Mas nem por isso são as lojas que mais fazem dinheiro. Então, essa mesma abordagem nós podemos aplicar dentro do Power BI, usando visuais em Python. Para quem ainda não usou, o Power BI também consegue muito bem usar visuais de Python, tá? E nós, a nível do Power BI, conseguimos ter maior possibilidade de identificar diferentes cenários, tá? Então, vamos carregar o mesmo conjunto de dados que nós temos no VS Code, tá? O mesmo conjunto de dados que nós temos no VS Code. E o que é que nós vamos fazer? Vamos criar também aqui, ah, eliminar aqui algumas colunas e adicionar, no caso, a nossa coluna do valor das vendas, tá? Adicionar a coluna do valor das vendas. Vamos adicionar a coluna do valor das vendas e vamos para
o Power BI Desktop implementarmos visuais em Python. Com os nossos dados carregados a nível do Power BI, o que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar o visual de Python e começamos a criação. Tá? Primeiro o visual do point plot. Por exemplo, vamos montar o visual do point plot no Power BI. O que é que nós precisamos? Nós precisamos das colunas que nós usamos lá, que é o local da loja e a coluna do valor de vendas. O que é que eu vou fazer? Eu não vou resumir essa informação, tá? Para o Power BI não criar um somatório. Não vou resumir a informação do valor de venda e a informação das lojas, tá? E o Power BI, o que é que ele me traz aqui? Ele, por definição, já carrega pandas, tá? E no pandas, o que é que ele faz? Ele seleciona as colunas que nós queremos e pretendemos trabalhar. Ele faz aqui uma eliminação de duplicados para poder apresentar a informação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter de importar as bibliotecas que eu preciso. Import Seaborn, que eu usei, ESA, SNS e também o Matplotlib. Eu vou precisar do Matplotlib. Matplotlib, Pyplot, SPLT. Ok. O que é que nós fizemos? Nós carregamos o point plot, definimos aqui o nosso conjunto de dados que é dataset, tá? Nosso conjunto de dados é dataset, então temos de chamar aqui o dataset no eixo X, é local loja e no eixo Y vai ser valor de vendas, não é? No eixo Y vai ser o valor de vendas. Ok, e agora nós precisamos apresentar o nosso visual. Ok, então vamos apresentar o nosso visual. Vamos ver como é que ele se comporta a nível do Power BI. Temos exatamente aqui as mesmas informações que nós temos no VS Code. Tá? E qual é a vantagem aqui do Power BI? Eu posso definir aqui como é que eu quero ver. Já sabemos que no VS Code ele está a mostrar pela média, né? Que é o valor padrão, a média. Então, aqui nós também temos agora a média apresentada, tá? Os valores médios. Se nós formos para o Power BI, para o VS Code, se eu retirar as barras de erro, temos exatamente a mesma informação que no Power BI, tá? Nós conseguimos manipular, queremos ver pela média, então vamos definir a média, tá? Ao invés de colocarmos dentro do código aqui do Seaborn, dentro do código em Python, tá? Então, dentro do Power BI, nós temos que ter atenção a esses fatores para não deduplicarmos funcionalidades. E qual é a coisa boa dentro do Power BI? Se eu implementar um segmentador de dados, tá? Se eu implementar um segmentador de dados e depois aqui olhar para o tipo de produto, que foi o produto vendido dentro do segmentador, tá? Produto vendido dentro do segmentador, e escolher o que vai acontecer. O visual em Python, ele vai filtrar para perceber o comportamento por produto, pelo filtro que está a ser avaliado. Então, nós conseguimos usar o poder do Python a nível visual, do EDA, para fazermos análise exploratória e
colocar dentro do próprio Power BI, para trazermos este poder para dentro do Power BI, tá? E conseguimos analisar diferentes cenários e dar uma maior robustez às nossas análises, aos nossos dashboards. Depois os visuais em Python, nós conseguimos também formatá-los, tá? Conforme os visuais nativos, normais do próprio Power BI, tá? Então, a dica de hoje é: conseguimos usar visuais de Python dentro do Power BI para darmos mais robustez às nossas análises e fazermos uso de visuais importantes e necessários, tá? Podia montar aqui também um box plot. Vamos colocar mais um visual em Python que vai ser aqui o nosso box plot. Nós só vamos ter o quê? Só precisamos do valor de vendas, tá? Então, para acelerarmos aqui, precisamos do código, tá? Precisamos do nosso valor de vendas, pode ser uma soma, podemos deixar uma soma. E agora, vamos lá no nosso eixo X do box plot, tá? Chamar aqui o nosso valor de vendas. Tá? Não vou resumir. E tá, temos o valor de vendas, tá? O que acontece? Conseguimos ver as vendas abnormais que aconteceram com um determinado produto. Se eu tirar o filtro, ele vai olhar de forma geral para os visuais. Nós vamos ter também aqui o nosso box plot filtrado e refiltrado. Já conseguimos ver melhor, testar vários cenários e conseguir perceber como é que tiveram essas vendas, as lojas, quais são os valores extremamente anormais em cada um dos produtos ou dos cenários que nós estamos a filtrar. Então, muito obrigado por terem ficado. E essa foi mais uma dica do Meeting com o Celso. Até já.